19º volume da obra. A luz racional aparecendo para todos, por estarem na fase racional, fazendo a propaganda da cultura racional. A luz racional iluminando todos por estarem na fase racional. Então, a luz é vista em todos os lados, em todos os cantos, tanto de dia como de noite, para que todos despertem para a fase racional e se identifiquem com a fase racional, com a fase do mundo da verdadeira origem de todos, o mundo racional. E agora, todos vendo a luz racional, por todos os lados, por todos os lugares, por todos os cantos. A luz racional aparecendo para todos, anunciando a fase racional. E assim, todos de parabéns por estar aí, o que todos há muito estavam necessitando conhecer e que estão conhecendo. Saber o que estão sabendo. A fase de recuperação do aparelho racional, a fase racional. Parecia que tudo estava perdido por ninguém saber a verdadeira origem do seu ser. Então, julgavam a vida sem valor, por não saberem o porquê dela, por não saberem de onde vieram e para onde vão. Por não haver a definição da vida e a definição verdadeira do mundo, não davam valor à vida, davam valor aparente, como quem diz, tudo cansa, tudo enjoa. Muitos, cansados da vida, enjoados de viver, diziam muitas vezes: não sei para que eu vivo, nem por que vivo. Eu não sei o porquê de minha existência ser assim como é. Estou vivendo porque tenho vida, vivendo por ver os demais viverem. Ainda mais dizendo: a vida para mim perdeu a graça. A vida só teria graça para mim se eu soubesse por que eu vivo. Em vista de eu não saber por que eu vivo, a vida deixou de ter graça, porque é desagradável se viver de aparências, de sonhos, fantasias e ilusões. Então, vamos viver assim a vida inteira? Iludidos? Vamos viver assim de aparência a vida inteira? E assim, muitos pensando e perdendo às vezes o estímulo à vida, e dizendo: a vida é um fracasso, porque quanto mais vivemos, mais sofremos. Quanto mais vivemos, mais penamos, e não sabemos o porquê disto tudo. Por isso, vivemos de aparências, de ilusões e de sonhos. Ainda muitos dizendo: a vida é falsa. Então, muitos desanimados por viverem agonizando, agoniados com uma vida que nunca souberam o porquê dela e dizendo: é verdade, tudo é passageiro. A verdade do porquê de nossa existência nunca existiu. Vivem nessa vida de aventuras, de experiências para ver se acertam ou não. Se acertam, vai tudo mais ou menos. E se não acertam, é como se vê. O pior sempre sem esperar. E agora, todos vendo a luz do seu verdadeiro mundo de origem, vendo a luz racional, a luz aparecendo em todos os lugares, para todos verem, anunciando a fase racional, anunciando o conhecimento racional. E assim, todos cientes pela propaganda do mundo racional, sendo a propaganda a luz racional. Todos estão espantados, admirados, muitos assustados, outros alarmados, uns com medo, outros impressionados, e outros contando suas histórias sobre o aparecimento da luz que não conheciam e que nunca viram, a não ser agora. E assim é geral a confusão de quem não conhece o porquê das coisas. Então, muitos dando as suas opiniões
e os confusos dizendo: isto é aquilo, é por isso, é por aquilo, é derivado disto, é derivado daquilo. Uma infinidade de versões sobre o aparecimento da luz, uma luz que ninguém conhece. Mas aparecem os sabichões para dar opiniões naquilo que não conhecem. Sabichões que nunca souberam o porquê do seu ser, e muito menos dos seres celestiais, que ignoram as suas origens e ignoram o porquê de sua aparição, de seu aparecimento. Mas no mundo é como sabem, tem animal para tudo, como costumam dizer, tem gente para tudo. Então, está na hora de uma infinidade de versões diferentes umas das outras, diferentes uns dos outros, cada qual com seus pontos de vista mais absurdos. Só podem saber o certo, o porquê da luz, tendo o conhecimento da escrituração racional. Então aí sim é que vão saber o certo. Mas os sabichões se limitam às suas teorias, às suas fórmulas teóricas, e saem cada qual com as suas versões, sem base e sem lógica. Estes, assim, começam a falar no vazio, versões sem pé e sem cabeça, sem princípio e sem fim. E assim está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, e a luz que pertence à fase, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Aparecendo assim por todos os cantos, por todos os lados, para todos verem e saberem o porquê do conhecimento racional, do conhecimento da origem da humanidade, da cultura racional. Então aí é que vão saber o certo, o porquê do aparecimento dessas luzes que todos ignoram. A luz racional é a luz verdadeira do aparelho racional. Essa luz se comunicando com todos, porque é a verdadeira luz do natural de todos, do verdadeiro natural de todos. O verdadeiro natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e é por isso que essa luz mexe com todos, comove todos, chamando a atenção de todos, despertando todos para o conhecimento racional, despertando todos para pegarem nos livros e terem conhecimento da fase racional. Mas quem não conhece faz um bicho de 7 cabeças, e daí os seus pareceres, completamente desencontrados da realidade. A luz é a propaganda racional, é a propaganda da fase racional, é a propaganda do conhecimento racional, é a propaganda da cultura racional. É a isto que a luz se refere, é para isto que a luz está aí aparecendo para todos, em todos os lugares do universo. O mundo entrou numa nova fase, como já sabem, a fase racional. Uma vez entrando na fase racional, tinha que vir a luz racional, a luz pertencente à fase racional, a luz verdadeira do aparelho racional. A luz do animal racional é outra, é a luz do fogo, do elétrico e magnético, é a luz do sol. A luz do aparelho racional é a luz racional. É esta que está aparecendo aí para todos verem. É a luz verdadeira do mundo de origem do aparelho racional. A luz racional, anunciando a fase racional para que todos tomem conhecimento do conhecimento racional. A fase é racional e a luz desta fase é a luz racional. E assim, todos alarmados por não saberem e não conhecerem o conhecimento racional, até que nascem todos a vidência racional, para que todos vejam a luz noite e dia, dia e noite. Vão passar a ver a luz racional noite e dia e noite.
Depois que nascer a vidência racional em todos, não somente a luz, como já sabem, e estão cientes. Depois vão ver mesmo seus irmãos do mundo racional. Então, vão ver os seus irmãos, ter contato com eles, dialogar com eles, fazer conferências e conversar com eles, por possuírem a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo o mundo racional e seus habitantes, os habitantes puros, limpos e perfeitos que são seus irmãos. Tudo isso com o desenvolvimento racional, por meio do conhecimento racional, por meio da cultura racional, por meio do desenvolvimento da cultura racional e, depois de desenvolvidos, nascendo então a vidência racional em todos. Vejam que o mundo caminha para um verdadeiro paraíso racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos vivendo em paz, alegres, felizes e contentes, por ser a fase racional uma fase consciente, e por ser consciente, tudo dando certo na vida de todos. Então, o mundo está no seu melhor e maior esplendor racional, por a evolução ser somente racional, por ter se acabado a fase de animal racional. A fase de animal é a fase das experiências, a fase das incertezas, a fase dos planos, da multiplicação dos planos, da multiplicação das experiências, da multiplicação das pesquisas e da multiplicação das incertezas. Quem evolui o mal, quem progride com o mal, não está certo, porque o mal por si mesmo se destrói. Quem não está certo, por si mesmo se destrói. A evolução do mal, o progresso do mal, é o progresso do inconsciente, o progresso do animal racional, mas não que seja racional, e sim de origem racional. Então diz-se animal racional por ser de origem racional, mas não que seja racional. Por estar na categoria de animal, na categoria inconsciente, o animal se torna um livre pensador, um livre sonhador, um livre aventureiro, cheio de aventuras, mas aventuras fracassadas. Por isso, tudo se acaba, e por isso o mal por si mesmo se destrói. Então, quem evolui o mal não está certo, está errado. Quem progride o mal não está certo, está errado e sofre as consequências dos seus erros, porque acaba mal, e o mal por si mesmo se destrói. Isso na categoria de animal de origem racional, mas não que seja racional. E assim, vejam quantas contradições, quanta contradição na categoria de inconsciente, de animal racional. E por tudo ser contraditório, é que o sofrimento é o maior brilhante, é que o sofrimento se multiplica cada vez mais, porque o mal por si mesmo se destrói. O progresso do mal por si mesmo se destrói, e evolução do mal por si mesmo se destrói. Então, o mal vive à procura de acertar e sempre por acertar, por a evolução ser inconsciente, e por ser inconsciente é a evolução do mal. O mal não tem estabilidade, é instável, vive sempre confuso. Quem vive confuso, vive com medo. Quem vive com medo, vive sempre desconfiado. Quem vive desconfiado, vive sempre na incerteza de tudo. E quem assim vive, é porque vive de experiências. Então, duvida de tudo, desconfia de tudo, na incerteza de tudo. O animal sempre foi um aventureiro procurando acertar, e sempre por acertar.
E daí a multiplicação dos desacertos. Tudo isso por estarem nessa categoria ridícula de animal, categoria de desequilíbrio, categoria de destruição de si mesmo, devido o desequilíbrio de tudo pertencer e ser fruto do desequilíbrio. E daí, todos sofrendo as consequências de todas essas aparências. O mal com aparência de bom, sonhando com o bem, procurando o bem e sempre sofrendo, porque o bem aparente é o bem produzido pelo mal, é o bem surgido do mal, é o bem que nasceu do mal. Então, o bem aparente, o bem traiçoeiro, o bem de quem está sonhando, o bem do iludido. Então sofrem as consequências do mal, com aparência de bom. Eis a razão do infortúnio de todos, das agonias de todos, do desequilíbrio de todos. Tudo de mal a pior sempre, porque o mal vai de mal a pior. Quem sonha não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe o que pensa. Todos sonhando com essa vida provisória, e por não conhecerem o bem verdadeiro, tinham que viver assim mesmo, até que conhecessem o bem verdadeiro. Onde se viu encontrar o bem no mal? O bem aparente, sim, mas o bem verdadeiro, não. A matéria é de origem de quê? De origem do mal. Por isso, é matéria. Por serem de origem do mal, é que são sofredores. Por serem de origem do mal, é que ninguém tem garantia. Por serem de origem do mal, multiplicaram o mal, sofrendo as consequências da evolução do mal, do progresso do mal. Tudo isso por estarem na categoria de animal racional. E por assim estarem, é que tinham que viver de aparências. A vida é boa aparentemente, tudo bom aparentemente, e por não existir nada de bom, é que tudo se acaba. Tudo é aparência, só sonhos e ilusões. Tudo isso porque estavam na categoria de inconscientes. O inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz e não sabe o que quer. Vive sonhando, procurando a realidade a vida inteira sem encontrar. Viviam à procura de sua origem e nunca a encontraram, e por isso viviam à procura de saberem e conhecerem o porquê que assim são, e nunca souberam. Viviam agonizando e agoniados nessa categoria inconsciente, vivendo na dúvida de tudo, desconfiados de tudo, com medo de tudo, duvidando de tudo, por estarem nessa categoria inconsciente. E por viverem numa categoria dessas, tinham mesmo que sofrer muito, tinham mesmo que ser classificados como sofredores sem solução, porque não sabiam, não conheciam o porquê que assim estavam. Eram mortais sem saber porquê, e por não saberem porquê, ninguém se conformava com a morte. Todos tinham medo da morte, todos tinham medo de sofrer e sempre sofrendo, por viverem nessa categoria inconsciente de animal racional. Agora estão sabendo a causa de tudo isto, o porquê de tudo isto. E assim, o mundo racional, coeso com todos, orientando todos para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E uma vez todos equilibrados racionalmente, tudo de bem, de bom, de belo e de lindo se multiplicando, por ser a fase consciente. E por ser consciente, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
E assim, todos abrilhantados sempre, e para o resto da vida, todos brilhando com o progresso racional, vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Mas, do jeito que viviam na fase de animal racional, o desequilíbrio se multiplicava. Se multiplicava por ser uma fase inconsciente, por ser a fase de lapidação do animal racional. Então, por estarem sendo lapidados, viviam em constante desequilíbrio e a multiplicação do mesmo. As incertezas em tudo e tudo cheirando a mal, cada vez mais, por a fase ser uma fase de lapidação. Então, nada dava certo, porque tudo era aparência só. Parecia que estava certo, mas daí um pouco, tudo completamente ao contrário. Parecia que ia dar certo, parecia que estava certo, e no fim tudo completamente diferente, por ser uma fase de lapidação, uma fase de ruínas, uma fase de multiplicação de ruínas, e por assim ser, tudo cada vez a pior, tudo em multiplicações de pioras por ser uma fase de lapidação, e por ser uma fase de lapidação, tinha que existir tudo isso. Já não estavam mais aguentando a lapidação, o peso da vida, o peso das responsabilidades. Então, muitas vezes, muitos desanimavam até de viver, chegando ao ponto de dizer: eu não aguento mais viver num mundo deste, sempre sofrendo, e quanto mais eu procuro acertar, mais desacertos. Quanto mais eu procuro o bem, mais ele se distancia de mim. Não há sossego, não há garantias. Este é um mundo que estamos expostos a todos os sofrimentos. Não temos garantias. As doenças desoladoras, os desastres se multiplicando, o risco de vida em todo lugar e a todo momento. Ninguém tem garantia. Por isso, se morre sem querer morrer, surpreendidos dessa ou daquela forma, dessa ou daquela maneira. A vida chegou a um ponto de todos terem medo de viver, com as enfermidades devastadoras, doenças desoladoras, enfim, em todo lugar, correndo risco de vida, e muitos desanimando até de viver. Isto dentro da fase de animal racional. Então, o animal chegou a um ponto de desequilíbrio e de descrença total, por não ter com quem contar nem onde se agarrar. Se agarrar com quem? Com ninguém. Contar com quem? Com ninguém. A vida não é de ninguém. A vida não é propriedade de ninguém. Então, contar com quem? Com ninguém. Se agarrar com quem? Com ninguém. O animal chegou numa situação de descrença total, duvidando de tudo, com medo de tudo, desconfiando de tudo, não tendo confiança em si mesmo, nem em ninguém, chegando ao ponto de ficar ateu, devido à multiplicação do sofrimento horroroso, pavoroso e monstruoso. O desequilíbrio o tornando até materialista, por não ter com quem contar nem onde se agarrar, chegando ao ponto de dizer: é verdade, a situação é de salve-se quem puder. E daí o desequilíbrio. Tudo isso é para conhecerem e saberem que a fase de animal racional é uma fase de lapidação, para chegar ao amadurecimento de todos, para saberem, verem e sentirem que esta não era a verdadeira vida como muitos pensavam e sonhavam. Ah, a vida é essa mesma, assim costumavam dizer. Então,
veio o amadurecimento total dos feitos pela lapidação, e daí o apodrecimento de tudo, ficando então o animal à procura de novos rumos, de novos caminhos, de novos triunfos, encontrando a fase racional, a fase que veio substituir a fase de animal racional. E agora, o animal amadurecido, encontrando então com quem contar e onde se agarrar. Contar com quem? Com o mundo de sua verdadeira origem. Se agarrar com quem? Com o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio, o animal ficou conhecendo e sabendo por que existiu a fase de animal racional, a fase de lapidação. Para lapidar o animal, tinha que existir o sofrimento, tinha que existir tudo que existiu na fase de animal racional, para que todos fossem lapidados e, depois de lapidados, estarem prontos para entrar na fase racional, a fase consciente. E assim chegou a época, e todos agora dentro da fase racional. Todos alegres, felizes e contentíssimos para o resto da vida, iluminados pela luz racional. Todos sendo orientados racionalmente para que tudo comece a dar certo na vida de todos, dentro da fase consciente, a fase racional. Na fase de animal racional, era aquela luta, era aquela guerra. Guerreavam por tudo, lutavam por tudo. A luta do mal pelo mal, a luta do mal pela ambição, a ganância do mal. De forma que se multiplicava o mal e daí o desequilíbrio de uma maneira tal que o animal não sabia mais como viver, porque ninguém tinha mais sossego, ninguém tinha mais paz, vivendo todos desorientados. E assim, enfraquecidos, e as doenças devorando todos, não sabiam mais o que fazer para viver, porque sossego não tinham mais. Aparentemente, parecia que tinham sossego, parecia que viviam sossegados e verdadeiramente todos desassossegados, todos com seus desarranjos, com seus problemas, com seus casos de toda ordem, problemas de toda ordem. E assim viviam de aparências, aparentando que não eram, aparentando ter uma situação que não tinham, aparentando serem felizes sem ser, aparentando viverem bem sem viver. Com esta vida de ilusões, iludidos por tudo e sonhando, daí as amarguras consumindo todos, todos agonizando com esta vida de sofredor, desamparados, aparentando serem aquilo que não são, aparentando aquilo que nunca foram, e assim vivendo falsamente, agonizando, agoniados, aparentando por fora uma coisa e por dentro outra. E assim vivendo todos com hipocrisia, com fingimento, com mentiras, com falsidades, e a vida se tornando uma vida nojenta. A que ponto chegou o animal? Uma vida de ambições, de ganâncias, de inveja, de ciúmes, de traições e ilusões. E assim todos arruinados por viverem dominados por tudo isso, que fazia com que o sofrimento se multiplicasse e o desassossego imperasse. Daí os crimes de toda ordem, e injustamente. Todos não sabendo como viver bem, procurando o bem, nunca encontrando e dizendo: onde está o bem neste mundo? Em lugar algum, porque todos sofrem, todos têm os seus problemas, todos têm as suas preocupações. Onde está o sossego? Todos têm o seu desarranjo, todos têm de que se queixar, se aparentemente estão bem de um lado, verdadeiramente mal de outro. Se aparentemente estão satisfeitos de um lado,
insatisfeitos de outro, se aparentemente parecem felizes de um lado, infelizes de outro. E assim, um desequilíbrio estarrecedor, com as aparências encobrindo todas essas misérias, encobrindo todos esses defeitos, encobrindo todas essas sujeiras. Enfim, as aparências. Sempre as aparências, aparentando tão diferente a situação que vinham atravessando. Isto cada qual com a sua situação. E assim era reinante a insatisfação, a indecisão e o desequilíbrio, mas aparentando sempre satisfeitos. Daí então, todos se tornando insaciáveis. Ninguém nunca satisfeito com o que tem, sempre insatisfeitos, ficando assim neste desequilíbrio infernal, que é o causador da multiplicação do mal, da multiplicação do desequilíbrio cada vez maior, da desorientação cada vez maior, a ponto de muitas vezes desolados com a vida e dizendo: é verdade, esta vida não vale nada. Surgimos do nada, nos formamos em um tudo aparente e iludidos com este tudo aparente, pensando ser o que não somos, esquecendo que surgimos do nada, que fomos feitos do nada, que fomos feitos da água, do líquido. O espermatozoide é um líquido, julgando ser aquilo que não somos, vivendo envaidecidos com as fantasias, com as ilusões, com os sonhos. Vivendo de sonhos e esquecendo que a vida é tão curta. Uns aninhos de vida insignificantes e acabou-se a vida. Esquecendo que lutar pelo nada, o que adianta? Nada. Como coisa que o nada tudo fosse. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Que valor tem o nada? Nada, porque tudo acaba em nada. E acabando em nada, o que adiantou? Nada. Mas, por estarem na categoria de animal racional, por serem animais, eram inconscientes. E o inconsciente não tem noção certa das coisas. E por não ter noção certa das coisas, é que faziam do nada aquilo que o nada nunca foi, dando valor ao nada como se o nada fosse coisa de valor. Então, vejam a luta de um triunfador inglorificado, porque quem luta pelo nada não está adiantando nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Mas os inconscientes, na categoria de animal racional, travaram a luta do nada como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. E o que adianta lutar pelo nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Mas vejam a luta de sonhos de quem sonha, a luta de quem vive iludido, de quem vive de ilusões, a luta de quem vive fantasiado. E assim, multiplicando o sofrimento e as ruínas de todos, existindo uma infinidade de ruínas, a falsidade, a traição, o fingimento, a mentira, a ganância, a ambição, o ciúme, a arrogância. E daí uma infinidade de defeitos, uma infinidade de ruínas, por fazerem do nada o tudo que o nada não é. Valorizaram o nada como coisa que o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Vejam que tudo isso foi para a lapidação do animal racional. Então, tinham mesmo que passar por tudo isso, e daí o sofrimento de um modo geral, os padecimentos, os tormentos, os desassossegos, as doenças, as guerras, as brigas, as desgraças e os crimes de toda a ordem. Tudo isso por estarem na categoria inconsciente e ser uma categoria de lapidação. E daí o animal, muitas vezes, não aguentando e dizendo: é verdade, nascemos neste mundo para sofrer,
Mas algum dia nós vamos saber o porquê desta nossa situação de assim sermos. Não há quem viva satisfeito, porque ninguém tem satisfação de sofrer, nem ver os demais sofrerem. Ninguém tem satisfação de morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer sofrer, de forma que ninguém estava satisfeito com a vida. Muitos aparentando satisfeitos sem serem, aparentando serem felizes sem serem, aparentando corajosos sem serem, com a coragem por fora e o medo por dentro. E assim, sempre foi a vida de falsidades, fingimentos, traições, aparências e ilusões. Hoje, todos sabendo o porquê o animal racional vivia assim. Viviam assim para a lapidação dos mesmos, porque tudo isto fazia com que o animal racional sofresse muito, e todos sendo lapidados pelo sofrimento por estarem na categoria de animal, e mais agoniados ficavam por não saberem por que eram animais. Então perguntava um para o outro: por que eu sou um animal racional? Ninguém sabia a causa. Mais intrigados ficavam e mais agoniados perguntavam um para o outro: qual é a causa de nós assim sermos? Ninguém sabia responder. Por que nós somos assim? Ninguém sabia responder. Por que ninguém acerta no mundo? Ninguém sabia responder. Por que nós vivemos uma vida atribulada? Ninguém sabia responder. O porquê que somos mortais? Ninguém sabia responder. Por que nós somos sofredores? Ninguém sabia responder. E assim, de certo, ninguém conhecia coisa alguma. Sabiam que assim eram, mas não sabiam o porquê que assim eram, vivendo nesta categoria de sofredor desamparado, e aí exposto a todos os males, a todas as ruínas e a todo o perigo, e dizendo: este mundo é um tufão de angústias. Todos vivem angustiados, todos se queixando da vida, uns mais e outros menos, e outros demais. Todos insatisfeitos e aparentando satisfeitos. Todos mergulhados no sofrimento e aparentando serem felizes sem ser. Vejam que vida! Uma vida de aventuras, uma vida de experiências, uma vida de pesquisas, uma vida de indecisões. E daí o desequilíbrio da fera humana, não suportando uns aos outros, aparentemente suportando, mas verdadeiramente não. Muitos já não suportando nem a si mesmos, e dizendo muitas vezes: para que eu nasci neste mundo? Por que e para que eu não sei. De forma que ninguém sabia a causa de coisa nenhuma, ninguém sabia a origem de coisa alguma, vivendo amargamente por ter vida. Tudo isto foi necessário para a lapidação do animal. Para da lapidação vir o amadurecimento, a podridão. O animal, vendo que tudo é vazio, tudo era vazio, porque o animal vivia sem base e sem lógica. Por isso, os mistérios permaneciam, os enigmas aí permaneciam. Então, envolvidos pelos mistérios, viviam esta vida misteriosa e dizendo muitas vezes: a nossa vida é um mistério. O nosso mundo é um mistério indesvendável. E por isso ninguém nunca descobriu a causa do nosso mundo, nem muito menos o porquê da causa, que originou a causa. Ninguém sabia o porquê da causa da nossa existência e de tudo, enfim. Então, viviam como verdadeiros perdidos dentro de um mundo sem saber porquê. Sem saber porquê de assim serem e dizendo: é verdade, tudo é mistério. Vivendo assim, tinham que penar muito, sofrer muito, até chegar o último dia de vida. Tudo isto na categoria de animal racional, para a lapidação dos mesmos até chegar o amadurecimento. E agora,
depois de amadurecidos e desiludidos da vida de animal, vindo à fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Passando então para outra categoria de aparelho racional e não mais animal. Animal era na fase de animal racional, e na fase racional, a categoria é de aparelho racional por estarem aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o seu mundo racional. E assim, dentro da fase racional, todos vendo a luz racional, as luzes racionais do seu verdadeiro mundo de origem. Todos já cientes do porquê do aparecimento de todas essas luzes, sabendo que é do mundo de origem de todos o mundo racional, a luz verdadeira do aparelho racional. A confraternização dos dois mundos em um só, porque tudo é racional. Racional puro, limpo e perfeito, da planície racional, e racional deformado, cheio de defeitos, seres da deformação racional. Hoje é a união dos dois mundos em um só, por estar aí a fase racional. E assim, a luz racional iluminando todos, noite e dia e noite, por todos estarem ligados ao mundo racional, recebendo as orientações precisas para o seu equilíbrio. Então agora é ler e reler sempre, para melhor se desenvolver racionalmente, como costumam dizer, quem sabe vence, e quem não sabe, não vence. Então, para saber, é preciso ler e reler para vencer racionalmente. Vejam que tudo chega o seu dia. Uns desiludidos nunca podiam imaginar que viessem essas transformações e modificações da natureza. E assim, tudo se transforma, tudo se modifica. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra e assim sucessivamente, porque tudo evolui. Evolui porque tinham que deixar de assim serem animais racionais. Então, vinham em multiplicações de evoluções, em multiplicações de mudanças sempre. Tudo mudando sempre, tudo se modificando por esta não ser a vida verdadeira. Tudo evoluindo sempre até chegarem nos seus verdadeiros lugares, até chegarem na fase racional, para daí então encerrar as evoluções, porque racional é uma coisa só, é puro, limpo e perfeito, não tem modificações, não tem evoluções, não tem mudanças. Mas na fase de animal racional, tinham que passar por tudo isso, para a lapidação do animal racional. O animal tinha que ser lapidado, e para ser lapidado, tinha que passar por essas modificações todas, até chegar no seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, o progresso que evolui era um progresso que ia a regresso, regressando para o seu lugar de origem e não para o seu verdadeiro mundo de origem. O progresso de matéria era o progresso que ia a regresso, e por isso a multiplicação das ruínas, por assim ser um progresso de destruição, e por ser um progresso de destruição, era um progresso que ia a regresso. Em vez de progredir, estavam regredindo para alcançar o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, foi um progresso necessário e preciso para a lapidação do animal racional. Parecia mal, mas era um mal necessário. Parecia ser mal por ser um progresso de destruição. Então, parecia mal, mas era um mal necessário, um mal preciso para a lapidação do animal racional. Porque o animal sempre foi rebelde, teimoso, feroz, e precisava tudo isto para lapidá-lo.
O mal só pode ser lapidado por um mal maior.